Oi, pessoal, boa noite. Sou a Renata, aqui do Embarcados, e a gente está começando mais um webinar em parceria com a Mauser. O webinar de hoje é o Diego Sueiro, que vai aqui expor para a gente. Então, por favor, aqui do lado direito tem o chat, onde vocês podem falar para a gente de onde vocês estão falando, a cidade, estado, e se está boa a conexão, se está tudo certinho. Por favor, gente, vai mandando aqui no chat. Fala aí, galera, boa noite. Estão me ouvindo? O áudio tá ok? O pessoal tá mandando que tá tudo bem. Tem gente de Minas, São Paulo. Ô, pessoal, eu não sei, faz tempo que eu não acesso aqui, mas acho que tem quando você fizer uma pergunta, tem como você selecionar que é uma pergunta, certo? Isso. Quando você escrever no chat, tem uma bolinha que você pode marcar. Quando ela ficar vermelha, quer dizer que é uma pergunta. Que aí, Então, se você tiver alguma dúvida, é só fazer isso, ou também eu acabo marcando. porque aí fica mais fácil da gente identificar aí. Aí, ó, o Fábio já marcou aí, tá vendo? Ó, tem uma bola, fica um Qzinho aí, fica mais fácil de ver. Bom, acho que então a gente já pode ir começando. O pessoal falou que tá tudo bem. Então, vou passar a palavra para você, Diego. Boa sorte. Qualquer coisa, só me avisar. Bom webinar a todos. Obrigado, Renata. Bom, pessoal, primeiramente, obrigado aí pela presença. Acho que vai ter mais pessoas entrando aí, por enquanto parece que a gente está com 26 pessoas. Bom, então o webinar de hoje aí eu vou abordar sobre o Linux e o Zephyr trocando dados, conversando entre si no mesmo SoC, no mesmo System on Chip. Essa apresentação, eu fiz essa apresentação em inglês há 2 semanas, acho, mais ou menos, na Embedded Linux Conference, aqui que rolou na Europa, em Edimburgo. E aí, a pedido do pessoal, eu traduzi a apresentação e, inclusive, coloquei mais slides, mais coisas para a gente abordar aí com mais calma. Sendo que lá na Embedded Linux Conference eu só tive 40 minutos, então foi muito corrido. E aqui a gente vai tentar fazer aí em 1 hora e também tirar a dúvida do pessoal aí. Bom, então como a Renata falou, eu sou o Diego Sueiro, eu trabalho aqui na Inglaterra como desenvolvedor de plataformas Linux embarcado, tá? Na empresa Sepura, e também sou aí um dos sócios do Embarcados. Então, vamos começar aí a nossa apresentação, tá? A agenda, aqui no caso, primeiro a gente vai abordar as aplicações de tempo real com processadores híbridos. O que está agora diferente nessa apresentação em relação à Embedded Linux Conference é que eu vou fazer uma introdução bem rápida ao Zephyr, tá? Vai ser uma coisa rápida mesmo, porque se a gente for falar em detalhes sobre o Zephyr, um webinar só não tem como, porque é muita coisa. E aí depois a gente vai falar sobre o OpenAMP, depois sobre o Warp Message, depois sobre o Warp Message Lite. Depois a gente vai ver como é que a gente habilita o Warp Message no Linux, como que a gente habilita o Warp Message Lite no Zephyr, como que é o setup de comunicação entre o Zephyr e o Linux. Vou mostrar uma demo aqui, vou arriscar, né, mostrar uma demo e passar para vocês aí os trabalhos futuros e o que está faltando. Tá? Antes da gente começar, algumas notas aí. Tá? Então, todo esse trabalho que eu fiz foi conduzido usando o processador da NXP, o IMX7. A implementação do
OpenAMP Full, e vocês vão entender o que é o Full mais para frente, ela não é utilizada na demo, tá? Nessa apresentação, e eu vou explicar por quê. No Zephyr, até o momento, o OpenAMP Full é suportado, mas o que se sabe é que só está funcionando realmente num microcontrolador híbrido da NXP, um LPC, que tem um Cortex M0 e um Cortex M4. Então você tem cada instância do Zephyr rodando em cada um desses Cortex M e eles trocando dados entre si. Tá? Esse trabalho ele não está no mainline, parte desse trabalho tá? Não está no mainline do Linux kernel e do Zephyr ainda, tá? Mas é open source. Então vocês têm acesso total ao código, instruções de como compilar e esse tipo de coisa. Tá legal? Vamos lá. Então, seguindo a nossa agenda aí, vamos dar uma olhada nas aplicações real-time para processadores híbridos. HMP, né, pode ser para Hybrid Multiprocessing ou Heterogeneous Multiprocessing, ou AMP, que é Asymmetric Multiprocessing. Ou seja, no mesmo SoC, você tem diferentes combinações e arquiteturas de CPU. Então, você pode ter uma CPU de aplicação, como um Cortex-A da vida. Tá? Você pode ter também um DSP, uma FPGA, ou coisas para baixo consumo de energia e performance real-time, como um Cortex M4, ou até engines de gráficas e de vídeo. Tá? E algumas dessas aplicações, usando esses SoC híbridos, tá? Elas podem requerer aí uma performance de real-time, a otimização da performance do sistema em si, baixo consumo de energia, boot rápido, integridade e segurança do sistema, tá? Uso de soluções certificadas de software, ou até reuso de software legado. Quando você utiliza o Linux kernel, principalmente com o patch Preempt RT, você consegue até alcançar alguns daqueles requisitos que eu citei. Mas só que vai ser uma dor de cabeça você otimizar, customizar, estender, debugar, manter, atualizar. Isso tem um custo alto em termos de conhecimento, tempo e dinheiro. Pela complexidade que é o Linux kernel, e o quão intrusivo é o patch Preempt RT no Linux kernel. Tá? Então, quando você usa um processador híbrido, tá? Ela é uma solução que potencialmente ela pode te trazer um isolamento e particionamento de domínios de software. Então, ou seja, você vai rodar software em ambientes totalmente isolados. Você pode ganhar aí um hub de sensores e atuadores, totalmente flexível, e potencialmente aí uma redução de custo de BOM também, tá? Mas com isso você também vai ter alguns desafios. Então, sincronização e comunicação entre esses processadores. O gerenciamento de energia eficiente também. O isolamento e a proteção desses recursos compartilhados. Você vai ter que se preocupar com isso. E também o gerenciamento de cache coherence. O que seria o cache coherence? Basicamente, pode ser que a CPU remota, né, esteja acessando dados que estejam desatualizados. Tá? Então a CPU master atualizou um dado que primeiro está na cache e que não foi ainda para a memória principal. E o processador remoto vai acessar a memória principal com um dado desatualizado. E o que é interessante aí é que os fabricantes de microprocessadores têm investido bastante em novos modelos desses processadores híbridos para diferentes tipos de aplicações. Bom, vamos dar uma olhada aqui
e ver como é que se parece um processador híbrido, basicamente. Então, aqui do lado esquerdo, tá? A gente tem o nosso core de aplicação, aonde ele tem as suas aplicações dedicadas, tem os seus periféricos e a sua memória, tá? Então, ele roda dentro do seu ambiente, utilizando os seus periféricos e as suas memórias, tá? E aí, do outro lado, aqui do lado direito, a gente pode ter um core, tá, de real-time, também com as suas aplicações dedicadas, seus periféricos, as suas memórias. E entre esses processadores nós teremos recursos compartilhados. Esses recursos podem ser periféricos e memórias. Tá? Olhando um pouco mais do ponto de vista de software, aqui do lado esquerdo a gente tem um diagrama que representa a diferença entre um sistema heterogêneo e um homogêneo. Tá? Então, no sistema homogêneo, SMP, Synchronous Multiprocessing, normalmente você tem uma única instância do sistema operacional para mais de um cluster de CPU, para mais de um core de aplicação. Então, é aqui o que está sendo representado para a gente. Então, a gente tem esse sistema operacional número 1, que lida com mais de um core de aplicação, e ele que distribui a carga para esses cores. Tá? Já num sistema heterogêneo, a gente vai ter um outro sistema operacional, no caso aqui um sistema operacional de tempo real, rodando num core específico, gerenciando a sua própria RAM, os seus próprios recursos, só que ele invariavelmente ele vai ter uma interface com o sistema rodando em outros cores. Aqui do lado direito, a gente tem o que a gente chama de topologia de barramento compartilhado. O que isso quer dizer? Cada core tem as suas caches, as suas features, como ponto flutuante e outras coisas, tá? Mas eles compartilham o barramento, o bus fabric, né? O barramento do processador é compartilhado. E com isso eles compartilham diversos dispositivos. Tá? Esses dispositivos vão, invariavelmente, gerar interrupções. E essas interrupções, elas podem ser compartilhadas também, desses periféricos. E aí, você pode rotear essas interrupções para o core que você deseja que trate aquela interrupção. Tá? Bom, vamos olhar aqui agora um exemplo, né, na vida real aí. No caso aqui, o NXP e MX7 Solo. Aqui no caso, então, a gente tem a nossa CPU principal, que é um Cortex A7, com os seus caches, Float Point Unit, Neon, seu caches, né, como eu já falei, memória interna, tá? E a gente tem a CPU secundária, que é um Cortex M4. Com as suas próprias caches e as suas features. Tá? Esses caras, eles compartilham esse AXI-AHB Interconnect, é o Bus Fabric. Tá? Então, eles compartilham o acesso ao Bus Fabric para ter acesso aos recursos compartilhados, que podem ser memórias internas dentro do chip, memórias externas ou periféricos. O UART, 2C, SPI, GPIO, né, PWM. E esse processador ele tem um Heterogeneous Multicore Unit que é composto por 3 blocos de hardware. Um é o RDC, Resource Domain Controller, que, pelo que o nome está dizendo aqui para a gente,
ele vai gerenciar o acesso ao Bus Fabric, tá? A gente também tem o Message Unit, que é um bloco de hardware utilizado para troca de dados e notificações entre as CPUs, tá? E tem o bloco que é chamado de Semaphore, que é um semáforo em hardware, tá? Vamos para o próximo aqui. Tá. Ô, Renata, você pode liberar a primeira enquete para a gente, por favor? Oi, Diego, eu já liberei, já tá rodando. Legal. Bom, tava esperando terminar essa primeira parte de introdução ao processador híbrido para ver se o pessoal responder. Legal. Tá. 37% utiliza ou utilizará, interessante. 15% não e 48% não sei. Interessante. Bom, agora, pessoal, a gente vai fazer uma breve introdução ao Zephyr aqui, tá? Então vamos lá. Renata, se você quiser já disparar a segunda também, fica à vontade, tá? Tudo bem, daqui a pouco eu disparo. Tá, sem pressa. Bom, então o que é o Zephyr? Tá? O Zephyr é um sistema operacional de tempo real, bem focado para a internet das coisas, mas não é só para a internet das coisas, tá? Ele pode ser utilizado como qualquer sistema operacional de tempo real, tá? Ele é gerenciado pela The Linux Foundation, segue a licença Apache 2.0, tá? E ele tem em mente o baixo uso de recursos, tá? Como processamento e memória. E suporta aí arquiteturas ARM, Cortex-M, Intel x86, ARC, Niles 2, que eu acho que é da Altera, se eu não me engano, Extensa e RISC-V, RISC-V 32. Tem aí mais de 100 placas suportadas, então, desde Arduino da vida, a partir de 32 bits, tá? Até aí Freedoms da Freescale, o Colibri IMX7, pessoalmente eu trabalhei no porting do Zephyr para rodar no IMX7 no Cortex M4, tá? Pelo que eu sei, não há suporte para Cortex-A. Não sei se está no roadmap, se é interessante, se eles têm interesse em fazer isso. E só uma nota aqui. Bom, essa apresentação vai estar disponível para download também. Vocês podem ver que tem vários links aqui. Eu fiz questão de colocar vários links, várias referências. Então vocês vão poder fazer o download dessa apresentação e ter acesso a esses links, tá? Você consegue emular o Zephyr usando o QEMU para x86, Cortex M3, Niles, Extensa e RISC-V. Tem uma extensa documentação e aí é suportado por empresas como Intel, NXP, Nordic, TI, Linaro. Então é um projeto bem forte, bem robusto, tá? Aí vocês conseguem ver o link do GitHub. Há um trabalho em progresso para ser compatível com MIS-RAC, tá? Eu acho que isso é uma coisa bem interessante, porque isso vai trazer um nível de segurança e possibilidade de certificação, de usar soluções que exijam certificações com o Zephyr. Normalmente ele tem uma release a cada 3 meses. Você pode desenvolver em Linux, Windows e macOS. Eles provêm um SDK, tá? Que você já com a toolchain para você compilar. Basicamente, para quem conhece aí o Linux kernel, tá? Vai estar bem familiarizado, porque ele utiliza cadeias de keyconfigs para configuração e CMake para seleção
de código, inclusão de headers, esse tipo de coisa. Ele é integrado aí com PyOCD e com Swagger System View para debugging e tracing. Você pode utilizar ele, integrar ele com o Eclipse também. E por ele ser Apache 2, é uma licença bastante permissiva, tá? Então, se você quiser integrar códigos externos, mesmo que você não queira colocar na mesma árvore, tá, do diretório aonde tá os fontes do Zephyr, é muito tranquilo você apontar código-fonte externo e utilizar junto com o Zephyr, tá? Aqui alguns links de lista de discussão, IRC, Slack, tá? Os issues, onde vocês acham os issues, e o roadmap. É bem interessante acompanhar o roadmap, tá? Do que a galera tá desenvolvendo para as próximas releases. Bom, um pouquinho mais das características do Zephyr em si. Então, como qualquer kernel, tá? Sistema operacional, ele provê aí, tá, vários serviços de multitarefa. O que é bem interessante é que a API é totalmente compatível com pthreads do POSIX. Então, se você tem uma aplicação com pthreads usando POSIX no Linux, esses caras são facilmente... Você nem precisa portar, porque a API já é compatível no Zephyr. Provê serviços de gerenciamento de interrupção, esse tipo de coisa, alocação de memória, todo tipo de serviço de uso de memória, tá? Sincronização e trocas de dados entre as tarefas e gerenciamento de energia também. Provê aí múltiplos algoritmos de escalonamento, preemptivo, cooperativo, EDF, que é o Earliest Deadline First, tá? Para quem está acostumado aí no mundo do Linux, os serviços de interrupção você pode trabalhar com bottom half ou tasklet, tá? E ele tem proteção de inversão de prioridade. Quem trabalha com RTOS sabe que isso é bem complicado. Tem mecanismos de proteção de memória, tá? Tá em progresso aí o uso de Trusted Execution para esses novos cores ARM V8M, que é se eu não me engano, é Cortex M23, M33 e tem um outro aí, tá? Onde basicamente, tá, para esses microcontroladores de 32 bits, você tem uma engine de Trust Execution, tá? Então isso aumenta demais a segurança do sistema. Tem stack para USB device, suporte de rede nativo, então não é como no FreeRTOS que você tem que brigar para ter o Low Weight IP stack para trabalhar com IP, já é nativo, tá? Bluetooth Low Energy 5.0 nativo também, tá? Suporta sistema de arquivo FAT, NFFS Neutron Flash File System, que se eu não me engano acho que ele é bem otimizado para sistemas pequenos, tem wear leveling, então é um sistema de flash bem interessante, tá? Ele faz utilização de device tree, tá, para descrição e configuração do hardware. Então a galera que está acostumada aí com o Linux kernel, quando você olhar o device tree dentro do Zephyr, você fala, bom, é igual ao do Linux. É igual. Só que tem uma diferença fundamental, tá? No Linux, o device tree é basicamente utilizado, o kernel ele vai parsear o binário do device tree e aplicar as configurações de hardware. Então, ou seja, a gente pode dizer que ele aplica as configurações de hardware em runtime, tá? Aí ele parseia esse dado e configura o hardware. No Zephyr, o device tree ele é utilizado para basicamente gerar defines, tá? Então, são informações que vão ser utilizadas pelo kernel
em tempo de compilação. Tá? Esses defines eles vão ser consumidos pelos drivers ou pelas outras partes do sistema. Tá? Mas não existe esse conceito de que você tem o kernel e o device tree blob e o kernel consome esse device tree blob. Não. No Zephyr ele gera esses defines e esses defines em tempo de compilação, né, estão ali já dentro do binário do kernel. Ele tem um sistema bem flexível para logging, tá? Tem uma shell bem interessante com comandos pré-definidos e comandos dinâmicos, ou seja, não é um bash, tá? Mas você consegue criar alguns comandos dinâmicos, ele é bem flexível nesse sentido, então é bem interessante, é bem fácil de utilizar. Tá? Ele é compatível com o bootloader MCU Boot. Tá? Tem um framework. Tem alguém aí com problema? Travou o vídeo, beleza. Tá. Tem framework para update de imagem também. Tá? Pode ser via Wi-Fi, via Bluetooth, por exemplo. Você tem a opção aí de uso de API compatível com CMSIS RTOS v1. Se eu não me engano, acho que o Mbed OS ele usa essa API, mas eu acho que não é a V1. Mas se você tem a sua aplicação com a V1 do CMSIS, você pode usar com o Zephyr, tá? Vai ser totalmente compatível. Bom, dando só aqui uma pincelada rápida aqui, uma olhada na arquitetura, né, os bloquinhos. Eu gosto de diagrama, eu gosto de ver bloquinho, eu gosto de ver imagem, que eu consigo entender muito mais vendo imagem do que frameworks são feitos em qual linguagem? Cara, framework. Você diz para update. Bom, assim, o Zephyr é tudo em C, tá? Mas o core tal é tudo em C, mas você consegue desenvolver aplicações em C++, tá? Também é possível. Se eu não me engano, até a galera da Intel tem um esquema que você consegue desenvolver em JavaScript e rodar o JavaScript no Zephyr, tá? Então ele tem uma engine, né, um interpretador de JavaScript que você consegue usar no Zephyr. Eu não tenho familiaridade com isso, mas eu sei que é possível. Bom, olhando aqui, voltando aqui para a nossa caixinha, tá? Então aqui embaixo a gente tem o kernel, tá? Beleza? Kernel, onde a nossa plataforma do hardware, tem os rádios, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, você tem os seus sensores, hardware de encriptação, tá? E aí, acima disso você tem o layer de Power Management e você tem os kernel services e os schedulers, tá? Dentro desses diversos serviços, você tem serviços de acesso ao hardware, como por exemplo I2C, SPI, UART, GPIO, ou outras APIs como Interprocess Communication, sensores, criptografia, sistema de arquivos, logging, debug. Tá? Aqui na esquerda, tá, vocês podem ver aqui em roxo, existe uma coisa bem interessante no Zephyr, que você pode, que é que eles chamam de HAL, Hardware Abstraction Layer, onde você pode fazer uso de Hardware Abstraction Layer, que, por exemplo, a NXP com MCU Express Prove, ou STM Cube, que são todas essas layers de abstração de hardware, você pode integrar com o Zephyr e ter os seus device drivers bem simplificados, onde é só uma cola, uma adaptação da API que o driver do Zephyr espera com a API que a lib do fabricante fornece. Tá? Então,
Você pode utilizar já drivers desenvolvidos pelos fabricantes, testado, validado, tudo bonitinho, junto com o Zephyr, tá? Bom, acima disso, então aí você tem serviços de Bluetooth, Wi-Fi, NFC, tá? Na verdade, NFC eu acho que não está implementado ainda, tá? Posso estar enganado, tá? Mas você tem Thread também, tá? E aí Stack, TCP, UDP, né, IP. E aí, esses são os serviços do sistema operacional. E aí, a gente tem o que são os serviços de aplicação. Então, HTTP, MQTT, TLS e outras, tá? E em cima disso você tem a sua aplicação. Então, a sua aplicação pode fazer uso desses diversos serviços que são providos pelo sistema operacional. Deixa eu ver aqui. Bom, mas os drivers são nativos ou wrapped com porcaria de fabricantes blobs. Tem nativo e tem com porcaria de fabricante e tem com coisa boa de fabricante, tá? Então tem as duas opções. Na verdade, se você não está feliz com o uso da lib do fabricante, você pode escrever a sua própria implementação e utilizar ela, tá? Blob, pelo que eu sei, você não vai achar nenhum blob na árvore do Zephyr, tá? Acho que até por questão da licença que esses blobs são distribuídos. Mas você pode integrar. Se eu não me engano, o ESP8266 tem lá na documentação do Zephyr como que você integra os blobs da SPECPRIF para utilizar com o Zephyr. Tá? Bom, esse daí foi a introdução bem rápida ao Zephyr, tá? O interessante é o seguinte, tem muita documentação, tem muito código de exemplo, assim, tem mais de 100 placas suportadas, eu tenho certeza que vocês vão ter pelo menos uma das placas aí com vocês, que vocês podem compilar um Hello World facilmente, flechar na placa e começar a se divertir. Então vamos lá, vamos falar agora sobre o OpenAMP. O que é o OpenAMP? Tá? Então ele é um padrão controlado pela Core Association, tá? E ele é implementado tanto no Linux kernel quanto no Zephyr. Ele tem o framework gerencia operações de ciclo de vida, que é o Remote Proc, Remote Processor. E esse framework ele faz com que o mestre possa controlar e gerenciar os processadores remotos. Então ele pode ligar, desligar, dar reset, carregar firmware, tá? E você tem o framework de mensagens, que é o RP Message, Remote Processor Messaging. Esse framework ele provê a comunicação entre esses processos, tá? Que é mais conhecido como IPC, usando o VirtIO, que é aí um componente padrão no Linux para virtualização. E o VirtIO ele é utilizado para gerenciamento de memória compartilhada, quando você quer enviar e receber do mestre para o remoto ou do remoto para o mestre. Tá? Ele provê aí operações de proxy, que é o que o pessoal chama, que basicamente é o seguinte: o mestre ele consegue ter acesso transparente ao remoto através de operações padrão de abrir, fechar, ler e escrever como arquivos no processador remoto. Tá? Então, em user space, é como se ele estivesse abrindo o arquivo, lendo, depois ele fecha e tá ok. E aí, quando ele precisa mandar um dado, ele abre o arquivo, escreve e fecha e tá lá. Tá?
Ainda está em discussão aí, tá? Uma proposta da ST de ter o framework, de acoplar junto ao Remote Proc o gerenciador de recursos, que é o RProc _SRM, onde os recursos de sistema compartilhado entre o mestre e o remoto, como clock, energia, reset, memória, e os recursos de periféricos, tá? Como as interfaces de comunicação, você consiga ter um gerenciamento de todos esses recursos sem que eles causem conflitos, tá? Então vamos supor que o mestre e o remoto quer ao mesmo tempo acessar o barramento em 2C. Tá? Então, de alguma maneira, você precisa gerenciar isso aí. Então, tá em discussão uma proposta da ST de uma API para gerenciamento disso aí. Tá? O OpenAMP, ele depende da libmetal, tá? A libmetal ela atua como uma camada de abstração de hardware e de ambiente do sistema operacional. Então, dá essa abstração e também do hardware, tá? Existe um trabalho em andamento para desacoplar o Remote Proc do RP Message, para permitir que eles trabalhem independentemente. Acho que no próximo slide vocês vão entender qual que é essa dependência, tá? Vamos lá. Isso. Vou passando rapidamente nesse slide, tá? No Remote Proc, aqui do lado esquerdo, aqui onde a gente tem o master, o master ele é o responsável, então, por inicializar o remoto. Tá? Então, como é que ele faz isso? Ele vai pegar o firmware do remoto, tá? Tá travado só para você, André, ou para todo mundo? O áudio tá ok? Pessoal, por favor, avisa no chat se tá travando. Para mais alguém tá travando o vídeo também ou o áudio, por favor. Bom, vou continuar aqui. Então, o que acontece? De posse desse binário, tá? O master vai fuçar nesse binário uma tabela de recursos, tá? Essa tabela de recursos vão ter os dados do que é suportado pelo remoto em questão da comunicação, tá? Então, de posse dessas informações, o master, então, vai criar o dispositivo de VirtIO para que o protocolo RP Message seja habilitado a comunicar com o remoto. Tá? Então, depois que ele pegou esses dados, criou o dispositivo de VirtIO, alocou a memória para comunicação, ele carrega o firmware do remoto e inicializa o remoto. O remoto, quando boota, durante o boot, ele vai pegar os dados da tabela de recursos dele e vai criar o VirtIO device também, vai alocar as memórias que ele precisa alocar para poder comunicar com o mestre. Tá? Então, nesse diagrama aqui, ele está contando passo a passo o que é cada coisa aqui. E aqui no meio, tá? Quais que são os passos para criar essa tabela de recursos. Na wiki do OpenMP é bem detalhado isso aí, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui porque esse componente, o Remote Proc, não é nem utilizado na demo que eu trabalhei, tá legal? Então, a dependência que existe entre o Remote Proc e o RP Message é justamente essa. O RP, dentro do OpenAMP, o RP Message só vai existir se o Remote Proc fez o trabalho dele. Tá?
Então, existe esse trabalho agora no OpenMP de desacoplar isso aí. No nosso caso aqui, para os processadores IMX, o driver do Remote Proc no mainline não procura pela tabela de recursos e não cria o dispositivo de VirtIO em tempo de execução, tá? Para ser utilizado pelo RP-Message. E aí, em contrapartida, tá? A NXP, na árvore deles, tá? Na árvore de código-fonte deles, implementou a criação dos dispositivos de VirtIO dentro do driver do RP-Message para o IMX. E ele pega esses dados, tá? Os dados da localização da memória compartilhada, o tamanho dos buffers, né? Para transmissão e recepção, ele pega, esses dados vêm do device tree. Tá? A gente vai ver um exemplo mais para frente. Bom, então vamos falar aqui do RP-Message, que é o framework aí para troca de mensagens, tá? Ele é tão simples quanto esse diagrama aqui. Então, fazendo um paralelo ao modelo OSI, tá, de redes, a gente tem aí na camada física a nossa memória compartilhada, tá? O sistema de mailbox, de troca de mensagens entre as CPUs. Tá? Então é a camada física mesmo. Na camada MAC, tá? A gente tem o VirtIO, a implementação do VirtIO que gerencia a memória compartilhada, o acesso à memória compartilhada e notifica o outro lado, esse tipo de coisa. E a camada de transporte é a implementação do protocolo do RP-Message em si. Tá? E aí a gente tem a implementação do RP-Message Lite ou a implementação do OpenAMP, e todos seguem a API padrão. Tá? Dando uma olhada aqui na camada física. Aqui do lado esquerdo, então, é um diagrama bem simplificado, onde a gente tem os dois cores, usando a memória compartilhada, e eles geram interrupções entre si para notificar um ao outro. Tá? E aqui do lado direito, a gente tem o exemplo aqui do Message Unit, que é utilizado na camada física. Tá? O Message Unit ele tem tem todo esse lance de gerar interrupções para notificar cada core, por exemplo, olha, tem uma mensagem nova para você, ou eu recebi a sua mensagem em Jali, por exemplo. Tá? E ele também tem registradores para envios de dados, tá? Para trocas de dados. Mas no nosso caso aqui, tá, para o RP-Message, a gente utiliza no MU esses registradores apenas para sinalizar o outro processador se ele está mandando uma mensagem ou se ele está recebendo uma mensagem. Tá? Os dados em si tá numa memória compartilhada, não está dentro desse bloco de hardware, até porque, se eu não me engano, ele tem até 4 registradores de 32 bits para transmissão e recepção. É muito pouco. Tá? Bom, algumas informações bem rápidas sobre o VirtIO. Tem bastante detalhes, tá, na wiki do OpenAMP, como é que o RP-Message utiliza o VirtIO, tá, e como é que as estruturas de dados. Mas basicamente, então, ele é utilizado para transferir os dados em memória compartilhada, e ele utiliza a técnica de single writer, single reader, com um buffer circular. Então, ele tem 2 buffers circulares, o usado e
available, tá? Para cada direção de transmissão e recepção. Então, quando o lado mestre quer enviar um dado, ele aloca o buffer de usado, tá? E aí o VirtIO, o componente VirtIO vai transferir isso daí para o available e notificar o outro lado. O outro lado pega do available, tá? E aí o VirtIO libera para o usado. Tá? Nesses ring buffers, basicamente você tem o endereço da área de memória compartilhada, onde vão estar os dados do ARP Message em si, tá? Tem duas apresentações bem legais, tá? Tem os links aí, onde eles abordam com mais detalhes como é que funciona o VirtIO, tá? Ele é um carinha meio complexo de entender, mas ele é bem fácil de usar, tá? Bom, a camada aí de transporte, que é o ARP Message em si, tá? Então, ó, o layout da mensagem é isso aí, ele é bem simples. Então você tem um campo de 32 bits com o source address, tá? Um campo de 32 bits com o endereço de destino, tá? Uma área reservada aí. Depois você tem 16 bits para o tamanho da mensagem, depois 16 bits para flags, tá? Dessa mensagem. E aí depois você tem o payload, que é o seu dado em si, tá? E olhando assim um pouco mais alto nível, como é que é mais ou menos a cara aí do ARP Message cada lado, o mestre e o remoto, você tem um endpoint associado a cada nó comunicante, tá? Uma ligação lógica entre dois endpoints é um canal, tá? Então quando você quer mandar um dado por um canal, você coloca o seu endereço, o endereço de destino, o dado e envia naquele canal, tá? O lado receptor, né, dentro do ARP Message, essa mensagem é para mim, tá? Veio desse camarada e eu vou processar essa mensagem. No mesmo pool de memória compartilhada, você pode ter mais de um canal de comunicação para ao gosto do freguês, tá? Então você pode ter mais de uma combinação de endpoints diferentes, gerando canais diferentes, mas usando o mesmo pool de memória compartilhada. Celso, apenas na MU, uso de memória compartilhada. Cara, eu acho que... Deixa eu pensar. Eu acho que não. Por quê? Porque a memória compartilhada ela tem que ser acessível pelas duas CPUs, tá? No MU, os endereços de registradores de acesso do Cortex A7 é só disponível para o Cortex A7. Tá? E a mesma coisa para o Cortex M4. O ARP Message, tá? O protocolo, ele espera uma área de memória que é acessível para ambos os lados. Tá? Agora, se é fácil customizar o ARP Message para só utilizar o MU, aí eu não sei te dizer. Mas assim, como é muito pequena, eu não vejo muita aplicação, tá? Se a preocupação é troca rápida de contexto, de cópia de dados, você pode utilizar umas das memórias internas do chip que são normalmente bem rápidas, tá? Então você não tem overhead de ir na memória externa, depois voltar. Tá?
Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui do ARP Message Lite. Bom, o ARP Message Lite foi criado e é mantido pelo Marek Nowak, tá? Esse aí é o local do GitHub. Ele é totalmente compatível com o ARP Message, mas só que ele é uma simplificação, tá? Da API que existe no OpenAMP. Ele tem um footprint menor se comparado à implementação do OpenAMP. No GitHub, na página do GitHub, vocês conseguem ver o comparativo disso aí, tá? De tamanho. Você tem a opção de usar uma API estática, ou seja, não tem malloc. Isso aí vai reduzir tamanho de código. É interessante para sistemas bem pequenos, tá? Ele é totalmente desacoplado do Remote Proc. Tá? Então ele não precisa do Remote Proc para inicializar. E ele provê aí funções de no copy send e no copy receive, ou seja, do buffer de aplicação, você não precisa fazer cópias do buffer do ARP Message para o buffer de aplicação. É o mesmo pool, tá? Então você economiza aí em cópias de dados, tá? Se você precisa otimizar a troca de mensagens. Ele tem dois subcomponentes opcionais, tá? Que é o de filas, queue, que é basicamente uma API bloqueante para recebimento de dados. Isso é muito comum em sistemas operacionais de tempo real. Tá? E para isso funcionar, você precisa implementar essa espera bloqueante dentro da camada de adaptação do ambiente. A gente vai ver o que é isso aí, a camada de adaptação do ambiente. E o outro subcomponente é o name service, que é implementado no Linux kernel e é obrigatório a utilização, onde basicamente o lado remoto anuncia para o master o seu nome de serviço, o seu name service. Tá? A gente vai ver como é que é esse anúncio, o que acontece no setup de comunicação. Bom, arquitetura muito simples. Tá? Aqui em cima o seu main.c, sua aplicação. Depois você tem a camada de API, que é onde está implementando o name service, o core do protocolo do ARP Message e o esquema de filas. Tá? Depois você tem aí a camada de engine, que eles chamam de engine, que é implementando o VirtIO e os VirtQs, tá? E depois a camada de porting, que é dividida entre a camada de porting de ambiente, ou seja, se você está utilizando o FreeRTOS, ou se você está utilizando o Zephyr, ou se é bare metal, tá? Onde ele espera funções para alocar memória, desalocar memória, mutex, esse tipo de coisa. E a de porting de plataforma, que é a do hardware em si. Tá? Então é basicamente serviços de interrupção e o acesso low level para a troca de mensagens. Tá? Aqui um outro diagrama para a gente entender um pouco as relações entre esses diversos blocos e alguns exemplos de funções que são utilizadas. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas eu acho que essa figurinha ela é bem interessante, que você consegue entender um pouco a dependência entre cada um desses blocos. Tá? Então, sei lá, por exemplo, o bloco principal, o core aqui, o ARP Message Lite, ele vai criar as filas do VirtIO, e assim que você enviar um dado, ele vai receber uma notificação, que por sua vez notifica as camadas de cima, tá?
são os diagramas C4. Não sei o que seria diagrama C4. C4. Eu não sei o que é C4. Tadeu. Tá? Vamos para o próximo aqui. Bom, vamos ver aqui como é que a gente habilita o ARP Message no Linux. No caso da NXP, tá, para o IMX7, utilizando a árvore de novo tipo de modelagem de dados. Não sei, Tadeu. Sinceramente, não manjo não, cara. Bom, então aqui, então, na árvore do código-fonte da NXP, usando aí o branch 4.9 e 1.0, quando você habilita o config SOC IMX7, esses configs aqui embaixo são selecionados, tá? Então, seleciona o driver do MU, o driver do ARP Message, o framework do ARP Message, o uso do VirtIO pelo ARP Message, e habilita aqui dois módulos, tá? Que é o ARP Message Ping Pong e o ARP Message TTY. O Ping Pong é justamente isso. Ele mandou uma mensagem de ping e o outro lado manda um pong, tá? O TTY é um bem interessante, tá? Então, a NXP, eles implementaram o driver aonde, pro user space, o canal de comunicação do ARP Message é como se fosse uma interface TTY serial, normal, tá? Então, a gente vai ver aqui na demo. Eu vou abrir o dispositivo ARP Message e vou enviar e receber dados como se fosse uma interface serial. Bom, nós do Device Tree, tá? Então, para o IMX7 solo, tá? A gente precisa aqui declarar o Message Unit, o MU, o Device Tree normal, com os endereços de registrador, quais são as interrupções, tá? E aqui, e do bloco do ARP Message, tá? Para o Device Tree, no nosso caso aqui, que eu vou mostrar para vocês, da placa WARP7, tá? O que eu faço? Aqui vocês podem ver o nó do ARP Message. Nessa propriedade reg, registrador, eu coloco o endereço da memória compartilhada e o tamanho dessa memória compartilhada, tá? Que é o 8FFF000. Tá? E eu tenho que instruir o kernel, tá? Aqui na parte de reserved memory, falando assim, essa área de memória aqui, você não pode alocar para nada, tá? Eu vou utilizar ela, tá? E aqui do lado direito, a gente está instruindo o kernel para não utilizar a interface UART2. Por quê? No nosso demo aqui, a UART2 vai estar alocada para o Cortex M4. Então a gente não quer que o Linux toque nela, tá? Do Linux é isso, tá? Simples como eu mostrei aqui. Como é que a gente habilita o ARP Message Lite no Zephyr? Bom, no Zephyr, o driver do MU ainda está em review, tá? Então, o que acontece? Eu criei um fork desse pull request, tá? Nesse GitHub aqui, nesse branch aqui, no meu GitHub, que inclui o driver do MU e as mudanças do SoC e da board para o IMX7 e o ARP7, tá? A placa ARP7 e o processador IMX7. No Zephyr, teve a tentativa de incluir o ARP Message Lite, tá, no Zephyr, mas o Technical Steering Committee, né,
o comitê técnico do Zephyr decidiu apenas por suportar a implementação do OpenAMP como mecanismo padrão de Inter-Processor Communication. Mas é super tranquilo de integrar esse código-fonte externo com o Zephyr. Tá? Pelo fato do RP Message Lite não estar na árvore principal do Zephyr, eu fui lá e criei um fork do RP Message Lite, tá nesse branch aqui, onde eu adicionei o suporte para o IMX7 e coloquei uma aplicação de exemplo aí que é um echo remoto. Então, o Zephyr, o M4 recebe uma string, ele coloca uma string no começo, contém a string que ele recebeu e manda de volta. A gente vai ver no demo isso. Aqui um pouquinho como é que é o driver do Message Unit no Zephyr. Tá? Ele está indo essa API aqui, tá? Definida nesse header, IP.h. O código do driver está aí nesse caminho aí que vocês podem ver, tá? E então o tamanho do dado do MU pode ser em 4, 8 ou 16 bytes, mas o RP Message ele utiliza 8 bytes e é o índice 1 desse registrador. Então são 4 registradores, de 0 a 3. Ele utiliza o 1, tá? Para controle de direção da mensagem. Então é o bit 16, se eu não me engano, se é 1, ele está transmitindo, se é 0, ele está pronto para receber. Tá? Alguma coisa assim. E aí você tem o device tree aí, né, e o mapa de registradores, números de interrupção e as permissões de utilização desse recurso nesses arquivos aqui do Zephyr. Tá? Bom, como é que é feita, como é que a gente habilita o RP Message Lite no Zephyr? Então, a camada de portabilidade do ambiente, tá, do Zephyr para o RP Message Lite é definida nesse header que está aí, é implementada nesse código-fonte. É muito simples, vocês abrirem o código-fonte e ler, é bem trivial, não existe nenhum segredo aí. Tá? Então, mutex, alocação de memória, tá tudo lá. Já a camada de portabilidade do plataforma, para o 7, né, a API é definida e tem algumas definições globais, e a API nesse header também, onde basicamente a gente tem algumas coisas de interrupção e a utilização do driver de troca de mensagens baixo nível, do MU, do Zephyr. Tá? Então, as habilitações estão nesse arquivo. Para habilitar a compilação então, do RP Message Lite com o Zephyr, a gente precisa primeiro habilitar o subsistema de Processor Mailbox, que é o IPM, e o driver baixo nível do IPM. Nesse caso aqui, o IMX. Selecionar, tá, a config do RP Message Lite para compilar ele em si, e ele vai ser compilado junto com a aplicação, e aí, familiarizado com o Zephyr, né, usando aí kconfig, prj.conf e cmakes.txt. Que né, aqui no caso da nossa sample, são os arquivos do sample, são esses aqui, tá? Sem grandes segredos. Se vocês tiverem curiosidade de dar uma olhada no código, tá? É bem legal e é bem simples de entender, tá? Bem simples de acompanhar o que está acontecendo. Bom, vamos ver aqui como é que se dá o setup de comunicação entre o Linux e o Zephyr. Aqui, do lado esquerdo a gente tem o mestre, Linux, rodando no Cortex A7. E do lado direito, o remoto, o Zephyr, rodando no Cortex M4. Tá?
No caso do IMX7, então, né, o U-Boot carrega no A7, no mestre, e o U-Boot, ele tem a missão de carregar e inicializar tanto o Linux kernel. Tá? A partir daí, as coisas ocorrer em paralelo, mas existe uma interdependência. Tá? Então, do lado do Linux aqui, a gente boota, o driver do RPMessage vai ter as virtudes e os endpoints locais, tá? Ou só um endpoint, depende dos endpoints que você configurou, tá? E ele vai notificar o core remoto que o link está ok. Olha, já inicializei, está ok. Tá? Do lado do Zephyr, né? Ele estava rodando em paralelo ali, aplicar botou, ele cria os virtual queues, tá? Pelo lado mestre, falar que o link está ok. Assim que ele receber isso, ele vai criar o endpoint dele e vai anunciar, mestre, o nome o namespace, o nome do serviço. Tá? O mestre já estava, depois que o mestre tinha notificado o remoto, ele estava esperando pelo anúncio do nameservice. Tá? Assim que o nameservice recebido do mestre, os dois estão prontos para enviar e receber mensagem. É simples desse jeito, tá? Não tem muito segredo, não. Então vamos aqui falar um pouco da nossa demo, tá? Então, aqui um diagrama, deixa eu mostrar aqui, vocês vão conseguir ver. Essa aqui é a Warp 7, tá? A placa mesmo é esse quadradinho aqui, ó. Tá? Ô, Diego, eu acho que dá para parar um pouco a apresentação para mostrar a placa, não? É? Acho. Para mostrar mais de pertinho, tá? Tá, pode ser, pode ser. Como é que é? Você que comanda aí, né? Aí. Então aqui, ó, pessoal, acho que fica melhor para vocês verem. Então é a Warp 7, é super pequenininha. Ela é composta de duas placas, tá? Não sei se tá vendo, ó. Então tem essa placa aqui menor, que é a CPU, memória e tal, e aqui uma plaquinha de adaptação, tá? Aqui tem um IMX7 rodando aqui dentro, tá? Acho que a gente pode voltar para a apresentação, Renato. Ótimo, obrigado. Então, o diagrama simplificado, tá? Então a gente tem o que, no meu caso aqui, eu tenho o meu PC aqui. Na UART 1, eu tenho acesso a console do mestre Linux rodando no A7, e na UART 2, acesso a serial do remoto rodando o Zephyr. E entre esses dois camaradas trocando dados, a gente tem o RPMessage utilizando memória compartilhada e o M1, tá? Bem simplificado. Aqui estão os dados dos fontes, tá? Os locais, onde vocês acham os fontes, tanto do Zephyr quanto do lado Linux, a distribuição Linux, o Linux kernel, as modificações no Linux kernel, no U-Boot, tá? E também tem aí as instruções para gerar a distribuição Linux e a imagem do Zephyr, tá? Vou dar uma passada rápida aqui, eu tive que cortar um pouco o código para caber aqui, tá? Da aplicação demo rodando do lado do Zephyr. Mas aqui a gente basicamente tem algumas definições. Então, por exemplo, a gente define o local endpoint address como 30, tá? E aí aqui a gente tem embaixo uma série de definições que são alinhadas com o lado Linux, tá? Como o tamanho da mensagem, o tamanho máximo da mensagem do RPMessage, tá? Esse link ID não precisa estar alinhado, isso daí
É um controle interno do ARP Message Lite, tá? Mas aí a gente tem aqui o endereço de memória compartilhada, tá? Vocês lembrarem lá no device tree do Linux, é esse mesmo endereço aqui, tá? E o nome aqui do canal. Então, o driver de ARP Message T2i, o módulo, ele vai se registrar esperando esse canal. Assim que esse canal for recebido pelo mestre, ele vai notificar o driver de T2i, e aí o driver de T2i vai criar o dispositivo e tal, inicializar e tá pronto para comunicação. Então, aqui, continuando, então a gente tem aqui as declarações das variáveis que vão ser utilizadas. Então, a gente tem aqui a estrutura do endpoint, a instância, a fila, tá? Que vão ser utilizadas para a comunicação. E aí, no setup de comunicação, tá? Então, quando a aplicação bootou e tal, tá começando, ela vai inicializar. Então, a gente inicializa passando o endereço de memória, o endereço da memória compartilhada, tá? Que vai retornar a instância do ARP Message Lite. E aí a gente vai esperar aqui, tá? Pelo mestre dizer que o link está ok. O link estando ok, a gente sai desse while aqui, cria a nossa fila, cria o endpoint, tá? Anuncia o serviço aqui embaixo, e aí a gente entra aqui no while one, tá? Aonde eu fico recebendo esse ARP Message Queue Receive é um recebimento bloqueante. Então, eu só saio daqui quando eu receber um dado, tá? Assim que eu recebo o dado, eu vou lá, printo de onde eu recebi esse dado, qual é o endereço do cara que me mandou, vou lá, pego essa string no começo dela e coloco aqui echo, espaço, boto a string que eu recebi e mando ela de volta para o lado mestre, tá? É isso. Sem segredo. É isso aqui. E aí, então, agora eu vou mostrar isso aqui para vocês funcionando. Vou compartilhar minha tela. Vamos lá. Entire screen. Vamos ver aqui. O pessoal tá vendo minha tela aí. Renata, tá ok? Aqui tá ok a tela, tá aparecendo. Tá. Então, pessoal, aqui, tá, do lado esquerdo é o A7, tá? E aqui do lado direito é a serial do Zephyr. Eu parei aqui no U-Boot, tá? Então, se eu der um reset aqui, vocês vão ver aqui, tá? Tô no U-Boot. Vou dar um reset novamente. Não vou parar e vou deixar o sistema bootar. Tá legal? O sistema bootou. E aí, como vocês podem ver do lado direito, o Zephyr bootou, tá? E do lado esquerdo, o Linux bootou também. Eu escrevi root errado. Pera lá. Root. Então, tá? Como vocês podem ver aqui, o Zephyr bootou, né? Mandou o name service, e no caso aqui, o driver do ARP Message Lite, assim que ele recebe o anúncio, ele manda uma mensagem de Hello World, tá? Então eu fui lá e printei essa mensagem e mandei de volta. Vamos ver aqui, por exemplo, se eu dou um echo embarcados, tá? No dispositivo T2i do ARP Message, a gente vai ver aqui desse lado que ele recebeu a string embarcados e devolveu a string de volta,
tá? Eu vou abrir aqui, a gente vê aqui, eu vou abrir aqui o microcon, tá? Então, tudo que eu digitar no microcon, tá? No caso, o microcon, ele manda 1 byte de cada vez, tá? Então, aqui, se eu digitar D, tá? Do lado aqui, ele recebeu o D e está dizendo que mandou de volta eco 2 pontos espaço D, que é o que a gente pode ver aqui do lado esquerdo, eco 2 pontos espaço D, tá? Digitar H, por exemplo. Então, é isso. Essa aqui, agora eu não lembro como é que eu saio do... Ctrl X. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Então, aqui, ó, quando o Linux bootou, tá, a gente consegue ver aqui as mensagens que foram printadas, tá? Então, desde a hora que o EMU tá ok para comunicar, a hora que o ARP Message inicializou, registrou o driver, aqui a hora que ele recebeu o name service, a hora que ele criou o canal, então o endpoint aqui, tá? Então é isso. Deixa eu voltar aqui e desligar. Você pode voltar para a apresentação, Renata. Aí, obrigado. Bom, pessoal, o demo é isso, é bem curto, bem rápido, bem simples, tá? Mas é isso aí. Bom, trabalhos futuros. Então, o que acontece? A gente precisa ter o Remote Proc do IMX7 no mainline, criando essas virtual queues, tá? Ou seja, fuçando no firmware do remoto lá antes de carregar o Resource Table, a tabela de recursos, e criar os dispositivos de TIO para ser utilizado pelo ARP Message, tá? E o próprio driver do ARP Message, ele não tá mainline, tá? Tem um patchwork aí, eu acho que é bem antigo, eu não sei se o pessoal da NXP abandonou de colocar no mainline do kernel, mas de qualquer maneira tem na árvore de diretórios da NXP, tá? Na árvore de código da NXP. Esperando aí pelo desacoplamento do OpenM, do desacoplamento entre o ARP Message e o Remote Proc, tá? No Zephyr tem então integrado o driver do IMX, do EMU para o IMX, e talvez o pessoal deixar integrar aí o ARP Message Lite como alternativa ao OpenMP. Mas, assim, sinceramente, é super tranquilo de compilar o código-fonte junto com a tua aplicação, externo, sem crise, na real. E o que eu estou querendo fazer aí, tá, é medições de latência na transmissão de mensagens, tá? Através da variação do tipo de memória compartilhada, ou seja, utilizando memória externa, memória RAM como memória compartilhada, ou memória interna do chip, tá? Variar a alocação dinâmica ou estática de memória, mecanismos de copy e no copy, tá? Tamanho do buffer da mensagem e o número de buffers. Então, eu quero ver como é que a latência se comporta com esses camaradas. Mostra o U-Boot carregando o Zephyr, por favor. Eu mostro, peraí. Bom, aqui as referências. Tá, então vamos lá, deixa eu mostrar para você de novo. Aqui. O pessoal tá vendo aí? Aqui tá ok, aqui tá aparecendo. Vou parar aqui no U-Boot, tá? Eu vou dar até um print end aqui, vou mostrar para vocês como é que o U-Boot está carregando o Zephyr, tá? É basicamente essa entrada aqui, ó, boot M4, tá? Onde eu estou lendo da FAT o binário do Zephyr, tá?
que eu acho que está na partição, está na primeira partição. Eu carrego ele para um endereço de memória aqui, que eu seto, tá? Por exemplo, aqui, pode ser qualquer um. E aí tem esse comando boot aux, que vai pegar esse binário nessa posição de memória, tá? Nesse binário, tá? Os primeiros bytes desse binário tem informação do stack pointer e do PC counter, tá? Então aí ele vai instruir o M4 aonde está o stack pointer e o PC counter vai habilitar e o bichinho vai botar. Tá? Então, se eu dou aqui, por exemplo, ó, eu posso até aqui, se eu digitar run boot M4, tá vendo? Aqui, o M4 está aqui. E aí se eu der um run boot cmd para botar o Linux, então botou o Linux e aí os camaradas estão aqui, tá? É isso. Vou voltar aqui. Pronto. Bom, pessoal, Renata, pode voltar para a apresentação, por favor? Bom, pessoal, é isso. Obrigado. E a gente chegou aí a sessão de perguntas. Teve pouca pergunta. Ou eu expliquei muito bem, ou eu expliquei muito mal, ninguém entendeu nada e ficou com vergonha de perguntar. Mas, bom, galera, agora aí acho que a gente consegue separar aí vamos terminar daqui 8 minutos para perguntas e respostas. Bom, enquanto o pessoal pensa em uma pergunta, só vou lembrar que os slides e a gravação vai ser disponibilizada no Experience. Então, não se preocupa se você perder alguma parte, que a gente vai disponibilizar tudo certinho. Show de bola. Qual a vantagem de usar um sistema híbrido e não FPGA? Neuber, assim, cara, vai depender de várias coisas, custo, consumo de energia, complexidade. FPGA normalmente é para sistema um pouco mais complexo, tem um custo mais alto, um maior consumo de energia, né? E sei lá, e você quer usar um monte de stack, um monte de o código certificado, código legado que está em C e aí como é que você vai fazer isso aí? Vai transformar tudo para Verilog, para implementar na FPGA? Apesar que você tem sistemas híbridos, tá? Com uma CPU e FPGA dentro do mesmo chip, tá? Intel tem isso. Intel, Xilinx, esses caras. Altera. Como o endereço de memória compartilhada é definido dos dois lados? Então, no Linux é no device tree, tá? Ó, no Zephyr, para o ARP Message Lite, a gente tem esse define aqui, tá? ARP Message Line Shared Memory Base, que é passado na função de init, tá? Aqui, ó, na função de init. Quando eu passo o mouse, a galera vê o mouse, não? Não vê. Só quando você com essa função vai ver. Esse aqui o pessoal vê o mouse, não? Você pode pegar a canetinha e indicar. Eu tenho que riscar e depois ficar apagando, né? Tá, então, ó, né, eu passo aqui na função de init, tá? Vou limpar aqui, e aí, e esse valor aqui, ó, esse valor é o mesmo que a gente vai encontrar no Linux. Aqui no device tree, cadê o device tree? Ops, eu acho que eu passei já. Não.
perdido aqui, pera lá. Aqui, ó. Então, aqui tá o endereço de memória compartilhado. A vantagem do OpenAMP é que, assim, você só define isso num lugar, que vai no firmware do remoto. Quando o master vai carregar, ele vai pegar essa informação, tá? De dentro do firmware e vai fazer as inicializações, e quando o remoto bootar, ele tem esses dados e vai criar. Nesse caso, a gente tem que manter a definição igual dos dois lados. Tá? Mais alguma pergunta? Eu não... Renata, você acabou... a de RTOS, você já rodou? Já rodei. Eu vou falar aqui. Eu queria... Bom, eu vejo o resultado depois. Mas... Deu metade do pessoal usa o FreeRTOS. Uhum. Quase ninguém usa o Micro. Tipo, deu acho que 2%. E a maioria do pessoal colocou também outro ou nenhum. Mas grande parte é FreeRTOS. FreeRTOS, né? Dá para testar na Wandboard? Dá. O Wandboard é o IMX... Wandboard é IMX7. Se for IMX7, dá. Tá? Tanto solo quanto dual, dá. Dá na UDO-NIO também. A UDO-NIO é o IMX6 Solo X. Tá suportado também, tá? O Diego pergunta para o Diego: é possível simular a comunicação usando QEMU ou tem que ter uma board que suporta Zephyr? Ih, rapaz, eu acho que não dá para emular não, porque senão aí teria que escrever o driver de emulação do Message Unit. Essa é uma boa pergunta, cara. Eu acho que não... Eu não sei se o OpenAMP tem algum esquema de emulação, tá? Eu acho que não. Acho que não tem. Acho que não tem, não. Não é possível, não. Assim, out of the box não é, mas se você escrever o driver de emulação do EMU, provavelmente é possível sim. Tem uma Pico IMX Developer Kit. Tem como fazer isso lá? Tem. Tem sim. É só a questão de você botar o kernel correto e as adaptações no Zephyr para rodar nessa board aí. Qual o preço médio desse kit, Henrique? Não sei, cara. Não sei como é que tá no Brasil, não. Cara, eu acho que ele é uns... 90... Você diz, esse kit é o Warp 7? Deixa eu ver aqui, eu não lembro agora. Warp 7... Warp 7 Farnell, acho que é na Farnell. Aqui, Warp 7. Deixa eu ver aqui. Cadê o preço? 95 libras, sei lá, deve ser umas 100 doletas. Aí no Brasil você já viu, né? Não sei quantos Bolsonaros vai ser, não. Mas, ô Neuber, dá sim, tá? Você só precisa adaptar o Linux kernel e o Zephyr para rodar nessa Pico IMX7. O que não é muito complicado, tá? Adicionar o Zephyr para essa placa. Porque o Core, o SoC, já está implementado. Vai ser uma questão só de você adicionar a placa, adicionar o device tree dela. Eu fiz uma apresentação, tá, na Embedded Linux Conference também, sobre como você habilita o Zephyr no seu hardware. Se você procurar pelas palestras
da Embedded Linux Conference 2018, procura lá por Enabling Zephyr on Your Hardware Platform. E aí lá você vai ver, eu expliquei como é que são os passos para você adicionar uma nova placa, esse tipo de coisa. Poderia nos exemplificar aplicações reais usando sistema híbridos e segmentos? Sim, Rafael, por exemplo, cara, imagina você quer controlar um equipamento na linha de produção, tá? E nesse equipamento você tem diversos sensores e atuadores. E você quer ter uma interface homem-máquina também, tá? Então o que acontece? Você pode pegar no Cortex A7 rodando Linux, tá a sua interface gráfica lá, rodando Qt, ou seja lá o diabo que você quiser, tá lá. Só que a malha de controle, aquisição de sinal, esse tipo de coisa, você está rodando no Cortex M4. Se o Cortex A7 travar, o Cortex M4 tá lá, cara. A planta tá rodando, entendeu? Vamos supor que esse equipamento você quer que ele seja de baixo consumo de energia. Então, se não tem ninguém usando a IHM, você pode botar o A7 para dormir e deixa o M4 lá. Tá? Deixa eu ver aqui. Um sistema híbrido pode ser usado para fazer um comando CNC? Claro, com certeza. Tá? Toda a parte de cálculo, de CNC e tal, essas paradas, joga para o M4 fazer. Então, o Embedded RPC para Zephyr. Se eu não me engano, acho que por default o Embedded RPC usa o Zephyr, né? Não é o ERPC, é do que o pessoal da NXP implementou, né? Se eu não me engano, ele... para o Zephyr. Eu não sei. Suportando o Zephyr, realmente eu não sei, cara. Mas o ERPC usa o RP Message como a camada de transporte de dados, né? Mas integrar ele com o Zephyr, eu acho que não deve ser muito, muito difícil não, viu, Celso? Na real. Se bobear, os caras da NXP até devem ter até feito. Não sei. Bom, pessoal, eu acho que a gente já teve aí 1h30 de webinar. O que você acha, Renata? Tá ok? Bom, acho que o pessoal já perguntou, né? Acho que você respondeu, eu conferi aqui, respondeu todas as perguntas durante a apresentação. Legal. E eu queria agradecer a sua presença, Diego, obrigada pela sua participação e a presença de todo mundo também que assistiu. E falar para vocês acompanharem sempre a gente nas nossas redes sociais, Embarcados, Experience, que a gente sempre está soltando conteúdo novo, vai ter mais webinars, então obrigada, pessoal, e boa noite. Legal, pessoal. Obrigado. Bom, se quiserem, mandem e-mail, entre em contato aí. E, bom, a apresentação vai estar disponível, acho que a partir de amanhã, né? Também para download, para vocês assistirem, mandarem para os seus amigos. E é isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado e um abraço aí a todos. Tchau, boa noite. Renata, até mais. Valeu.